Oi, minha gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a este canal Jesus, a Luz do Mundo. Tô mostrando aqui esse vasinho que eu fiz, tá vendo? E coloquei a mudinha aqui, ó, alecrim. Agora ele não saiu bem acabadinho, porque foi o primeiro que eu fiz, tá vendo? Ó, tá aqui em cima desse cesto. Mas eu vou fazer a demonstração na prática depois, viu? Para finalizar aquele lá. Mas quero deixar para vocês meditar aqui junto comigo Jeremias 18, que diz assim: o vaso do oleiro é a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Louvado seja Deus. Vamos então prosseguir. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e essa tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele sempre vai usar o vaso, mas quando ele está pronto, para ser usado. Há quem diga a palavra de Deus que ele usou até uma mula, mas ali foi um caso assim extraordinário, um caso de extrema necessidade. Ele usou uma mula. Louvado seja Deus. O Senhor fala com Jeremias aqui para ele se levantar, porque ele estava prostrado. Porque se você está prostrado, Deus não vai usar um vaso que está prostrado. Deus primeiro vai encher você para usar você, vai tratar com você. Porque ele diz assim: ó, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te dar as coordenadas. Lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E ele obedeceu. Ele desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava lá fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, o processo da lapidação, o processo do tratamento que tem que passar. Todos aqueles que querem ser usados por Deus, todos aqueles que Deus tem obra para realizar, tem que passar pelo tratamento de Deus, porque Deus não vai usar o vaso para envergonhar o Evangelho. Muitos ainda estão envergonhando o Evangelho, mas o pior é que Deus cobra depois, né? Deus cobra porque o Evangelho não é do homem, o Evangelho é de Cristo Jesus, para a salvação e libertação das almas. Então, quando ele estava fazendo dele, se quebrou na mão do oleiro. Melhor, irmão, é estar na mão do homem, ou de Deus, do que estar na mão do homem. É isso que a palavra diz? Melhor estar na mão de Deus do que na mão do homem. Por isso que às vezes eles ficam, ai, não aguento, ai, Senhor, que prova, ai. É Deus tratando com o vaso, é Deus tirando os carrapichos, é Deus tirando as palhas, os pedregulhos, o cascalho. Deus está deixando o vaso lapidado para ser usado. Esse daqui mesmo, ele não está tão lindo, tão bonito, mas ele está sendo usado aqui, ó. Recebeu aqui uma mudinha de alecrim e tá aqui, ó, na simplicidade, porque Deus às vezes faz assim. Deus pega, sabe, aquele lá que não presta para nada, e Deus diz assim: olha, eu vou tratar com você. E quantos desses assim
que fica gritando, 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 gritando. Ai, Senhor, ai, 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 tu tá doendo, tá doendo. Senhor, é para tu ficar pronto. É para tu ficar pronto. Eu não vou te matar, não. É para tu ficar pronto. E não suporta, porque não quer descer na humilhação, não quer obedecer, não quer se comprometer, não quer se envolver com as coisas do Senhor e não fica pronto. Às vezes, muitas das vezes não fica pronto. Porque tem vasos também que o Senhor chama para salvação, para ficar lá sentadinho no banco, ouvindo, recebendo o ensinamento da palavra de Deus, na humilhação, na mansidão, é só para salvação. Não precisa ter o dom da pregação da palavra, o dom de missão, nem todos, irmãos, têm chamado para a obra, não são todos, mas o Senhor tem para realizar na vida de todos do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Basta somente obedecer. Então assim sois vós na minha mão, assim diz o Senhor. Para que o Senhor diz assim, olha, no momento que eu falar, uma nação contra um reino para arrancar, para derribar, para destruir, para arrancar pela raiz todo mal, tudo que não presta, derribar todo atrapalho, destruir tudo que não presta. É para isso que o Senhor levanta o vaso, para falar. No momento em que falar, e essa tal nação se converter da sua maldade também, eu me arrependerei do mal que pensava se fazer. Tudo que o homem planta, ele colhe, né? Que seja obediência, que seja desobediência, ele vai colher. Então, e no momento em que eu falar a um agente de um reino para edificar e para plantar, e ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido. Você sabia que você tem um ouvido que é um ouvido que dá ouvido à voz de Deus e outro ouvido que é mal ouvido? É um ouvido que diz assim, escuta isso não. O outro diz, escuta. Você sabia? Pois nós temos esse par de ouvidos que é assim. Um diz sim, o outro diz não. E pra gente ficar esperto com isso, viu? Eu vou ficar por aqui, viu? Para não ficar muito longo. Mas tenha uma excelente tarde na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele, a luz dele e te dê a paz. Fiquem na paz do Senhor Jesus, todos vocês. Compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal. Amém.